Obrigado, meu pastor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É uma alegria renovada sempre subir esse altar, uma honra, um prazer, um privilégio. Eu me sinto muito honrado, muito mesmo. Sei que esse púlpito aqui pertence ao nosso pastor Silas, que eu considero o maior pregador da nação. E é uma responsabilidade muito grande pregar no púlpito dele e ter ele me ouvindo. Uma vez eu estava falando com ele, né? E o pastor Dilton, quando a gente fica nervoso perto dele, fala: mas vocês estão de cá, mas a gente fica. Né? A consideração, o respeito que a gente tem por ele, a admiração. É uma honra pertencer a essa igreja, não é? Imagina a honra de pregar nessa igreja. Né? Então é muito maior. E quando eu falo isso, eu falo de verdade. Porque hoje pela manhã eu estava orando e pensando nessa responsabilidade e lembrando das origens, né? Lembrando de onde Deus me tirou, das margens do Rio das Quintas. Só quem é natalense sabe o que é isso. E aqui, né? Minha adolescência aqui, criado aqui na Vila Cruzeiro, num quarto 3x3, um lugar muito pequeno. E hoje eu me sinto muito honrado em fazer parte do quadro de pastores dessa igreja, né? E pertencer a um time tão especial como esse, de pastores tão preparados. E eu sei que muitos aqui poderiam estar aqui pregando, que pregam, e outros até que nem pregam, mas a gente sabe que Deus tem usado vocês. E é uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Prazer muito grande. Eu vou pregar muito sobre o que a gente já cantou aqui, adorar a Deus apesar das circunstâncias. O pastor, ele prepara muito sua mensagem a partir do dia a dia dele, né? Por isso que a mensagem de um pastor é sempre a resposta a um problema, a resposta a uma dificuldade que alguém está passando, que a igreja está passando. Porque nasce no coração do pastor a mensagem a partir, normalmente, dos gabinetes, a partir das conversas que se tem com os membros da igreja. O pastor dificilmente prega focado apenas numa emoção que ele queira atingir. Né? O pastor vai procurar sempre dar uma resposta a algum problema. E eu acho que de tanto gabinete, de tanto ouvir algumas situações, alguns problemas de gabinete, de membros que têm enfrentado o desafio nesse tempo, essa mensagem me reacendeu ao coração. Está lá no livro de Abacuque, e eu queria compartilhar ela com você. Uma resposta de Deus a um profeta em crise, num tempo de crise. Você pode deixar sua Bíblia aberta. No livro de Abacuque a gente vai percorrer esse livro. O profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, foi um profeta que viveu por volta do ano 600 antes de Cristo, num período crítico da história de Judá, durante o reinado de um rei ímpio chamado Jeoiaquim, que sucedeu algum tempo depois de Josias. No cenário nacional, o período de Abacuque era um cenário de profunda crise moral e crise espiritual. A nação estava mergulhada numa crise generalizada. Havia violência, corrupção por toda parte. Talvez por isso o profeta Abacuque fale tanto conosco nos dias de hoje. E tudo isso era feito às claras, tudo isso era feito sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor, sem nenhum temor de punição. A nação de Judá vivia nos períodos de Abacuque uma das piores crises morais e espirituais da história da nação. No cenário internacional, surgia o Império Babilônio, comandado por um rei famosíssimo, muito poderoso, chamado Nabucodonosor.
E Nabucodonosor vinha como uma avalanche conquistando terras, conquistando reinos. Nabucodonosor já havia inclusive conquistado a Síria, que foi o império responsável pela destruição do reino do norte. Abacuque agora estava vendo Nabucodonosor se aproximar de sua terra. Nabucodonosor já estava para conquistar agora o Egito, depois de ter conquistado a Síria. O segundo grande império daquela época, o egípcio, já estava caindo para Nabucodonosor. E esse era o cenário mundial, é nessa situação que Abacuque escreve o seu livro. Vendo a sua nação ser abalada por um terremoto moral, por um terremoto espiritual, por terremotos políticos, e vendo uma tsunami se aproximar, por nome Caldeu, Babilônia, por nome Nabucodonosor, uma avalanche que certamente, dentro de algum tempo, atingiria a sua nação. E é nesse cenário de crise, é nesse cenário de profunda dificuldade e incerteza que Abacuque escreve esse livro. O livro de Abacuque é um livro que tem uma característica muito interessante, um livro curto, mas é um livro que, embora seja profético, como diz o versículo 1, não é um livro que se dirige à nação de Israel. Abacuque não dirige a sua profecia nem a Israel, nem aos caldeus, aos babilônios. É uma palavra dirigida ao próprio Deus. É assim que começa o livro de Abacuque. Começa com uma reclamação do profeta dirigida ao próprio Deus. Você está com sua Bíblia aberta? Abacuque começa dizendo o seguinte no versículo 2. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. As palavras de Abacuque deixam claro como o profeta se encontrava profundamente perturbado pelo que ele via todos os dias, pelo que ele via à sua volta. O senso de justiça do profeta já tinha ultrapassado o sinal amarelo, aquela faixa amarela, já estava explodindo o vermelho. O profeta estava em crise, perturbado. O texto tem um colorido muito forte, com palavras que descrevem muito bem o momento emocional do profeta. O profeta fala de violência. Ele está incomodado, perturbado com a violência. Perturbado com a opressão dos ricos, dos poderosos sobre os pobres. Havia injustiça social de toda forma. Todo dia, os poderosos oprimiam os pobres. Havia corrupção, havia violência, injustiça social. E os ricos compravam a justiça. Eles não temiam nenhum tipo de punição. A justiça não se manifestava, e isso angustiava o profeta. O versículo 2 nos dá uma ideia muito clara, eu acho que é o principal que a gente pode extrair essa ideia. Quando o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei. Veja, o profeta já não está mais apenas orando. Ele já não está apenas clamando, ele está gritando. E, segundo os entendidos aqui de hebraico, por favor, não é o meu caso, a palavra gritar, esse verbo gritar aqui, expressa exatamente uma alma perturbada, uma alma angustiada. O profeta, não pense que o profeta está orando: Senhor, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se essa for a tua vontade, Senhor. Será que o Senhor pode dar um jeito nessa nação? Não, o profeta já não está mais nessa fase. Ele está gritando. Porque a sua alma
só consegue expressar-se por meio do grito, de um clamor vindo de um coração profundamente angustiado. Mas, se a gente olhar um pouco mais detalhado esse texto, a gente vai ver que, na verdade, não era a violência, não era a opressão, não era a injustiça o motivo principal da angústia do profeta. Havia outro problema que angustiava ainda mais a alma do profeta: o silêncio de Deus. Porque a alma do profeta angustiada clamava, via violência, via injustiça, e era algo que ele fazia, segundo a gente pode inferir a partir do texto, vinha fazendo com certa constância. Até quando, né? Então ele vem fazendo isso com constância, mas Deus não respondia ao clamor do profeta. Não havia resposta alguma ao seu clamor. Por mais que ele clamasse, ou por mais que ele gritasse, parece que o seu grito não alcançava os ouvidos de Deus. Parece que o seu desespero era incapaz, a sua insistência era incapaz de mover o coração de Deus, de fazer algo em relação a Deus. E pelo que eu vejo no texto, era isso que realmente perturbava Abacuque: o silêncio de Deus, o fato de Deus não responder nada, o fato de Deus não fazer nada àquela injustiça, o fato de Deus permanecer silente diante do clamor, diante do grito. Na cabeça do profeta, parecia que o seu desespero, o seu clamor e o seu grito não estava adiantando de absolutamente nada. Por mais que clamasse, a opressão continuava, a violência continuava, a injustiça continuava, a corrupção continuava. E quem já experimentou o silêncio de Deus diante de um clamor insistente, sabe o que o profeta estava passando. Quem atravessa uma dificuldade longa e prolongada e continuada, e clama, e ora, e faz campanha, e parece que Deus não responde. E quando você faz isso por um certo tempo, e quando as palavras começam a se transformar em lágrimas, e quando essas lágrimas começam a se transformar em gritos, quando você já não tem mais palavra para expressar o que está no seu coração, e parece que Deus não se move, é um sentimento muito parecido com esse aqui que Abacuque está experimentando. E quem sabe é exatamente esse um momento que você está vivendo. Talvez você já passou por isso, e quem sabe alguém está aqui, está passando por um momento como esse. O coração está apertado, o coração está angustiado, algo muito importante na sua vida tem sido abalado, e você tem sido pressionado de diversas maneiras, de diversas formas, e você tem dito: pastor, eu tenho clamado, eu tenho orado, mas o problema tem insistido, o problema tem se agravado, nada muda, porque parece que Deus está indiferente a tudo que está acontecendo. A gente fez na igreja agora, eu conversei com o pastor, 3 meses de oração, de campanha com os empresários da igreja. E na última semana da campanha, a gente está orando toda segunda, e jejuando e orando pelos empresários, porque a gente tem ouvido tantas dificuldades da parte deles, tantos temores, tantas angústias. E um deles disse: pastor, que tinha 13 caminhões, um contrato com uma empresa, que ele prestava serviço, chegou para mim na última semana e disse: pastor, a empresa cancelou o contrato. É difícil quando a gente clama, quando a gente está buscando e gritando e falando com Deus, e a impressão que nós temos é que o nosso clamor não tem tocado o coração de Deus. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu me emocionei em alguns momentos, porque eu estava lembrando das pessoas pelas quais eu tenho orado, eu tenho buscado como pastor. Em alguns momentos Deus estava ministrando ao meu coração, e uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração, eu senti muito forte: diga ao meu povo que eu posso ter ficado em silêncio até agora, mas o meu silêncio não será para sempre. Virá uma resposta de Deus para a tua vida. Creia nessa palavra, receba esta palavra.
Talvez você tenha clamado: pastor, Deus não tem me respondido. Mas o silêncio de Deus não será para sempre. E eu me lembrei da palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Deus espera ser encontrado por você nesses dias, e virá uma resposta de Deus ao teu clamor. Seu clamor nunca será em vão. Suas lágrimas, creiam, estão sendo recolhidas e apresentadas diante de Deus. Contanto que você clame com sinceridade, com um coração sincero. E era isso que o profeta estava fazendo. Veja que a oração do profeta não era uma oração de palavras bonitas. O profeta não estava orando com eloquência, com profundidade teológica. Oh Deus, majestoso, grandioso. Não, a oração do profeta não citava nem texto bíblico. A oração do profeta era uma reclamação. O profeta estava reclamando. Mas era uma oração sincera. A oração sincera de um coração angustiado. Veja que Deus não repreende o profeta, porque há uma diferença muito grande entre reclamar com Deus, de uma maneira sincera, e murmurar com o próximo. Não confunda orar diante de Deus, expressando uma angústia, uma dor, e murmurar. São coisas distintas. Deus compreende um coração sincero. Deus compreende um coração que questiona. Um coração que às vezes até expressa revolta, mas que expressa em oração. Não expressa em murmuração. Se expressa quebrantando diante de Deus. Murmuração é uma coisa. Clamar em oração é outra. Deus, por que o Senhor não faz? Porque eu creio que o Senhor pode fazer. Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não abre a porta? Por que o Senhor não responde? Porque eu creio que o Senhor pode fazer. É diferente de murmurar. Quem disse que eu preciso aceitar uma crise e ficar calado? Quem disse que ter fé significa ficar resignado diante de uma dor, diante de uma angústia, expressar para as pessoas que está tudo bem e achar que isso é fé, porque eu não reclamo, porque eu não abro o bico, porque eu aguento o tranco, então eu não posso nunca reclamar? Eu acho, sinceramente, que Deus prefere um crente que chega diante dele sinceramente, expressa sua dor, expressa sua angústia. Deus prefere isso. Alguém que mantém as aparências, que continua rindo, que continua louvando, que continua vindo à igreja, mas por dentro a fé está desmoronando. Mas por dentro está perdendo a fé. Que tal você chegar diante de Deus como Abacuque e dizer: Senhor, até quando eu vou gritar? Até quando eu vou clamar? Rasgar o seu coração diante de Deus, expressar para Deus a sua angústia. Murmurar é falar com o outro. Murmurar é procurar quem não pode resolver. Murmurar é falar a sua dor para o seu vizinho. Agora, falar com Deus, não acha que Deus seja alguém melindrado, que vai se ofender porque você está reclamando. Deus quer ouvir o seu grito. Mas veja, Deus não repreende o profeta, ao contrário, Deus repreende o profeta. Deus responde ao profeta. A resposta vem no versículo 6. Vamos lá. Versículo 6, diz assim: a resposta de Deus ao profeta: porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos ou mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte,
e os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Veja, Abacuque clama por justiça. Abacuque clama por um juízo. E Deus responde, Deus diz, eu concordo. Essa nação injusta, essa nação ímpia, precisa de um juízo. E eu estou trazendo juízo. Eu estou trazendo os babilônios. Eu estou incitando Nabucodonosor, e ele está vindo com seus cavalos, que são como leopardos, que são como lobos ferozes. Os seus cavaleiros são como águias, que se apressam para devorar um povo forte, um povo cruel. Só havia um problema na resposta de Deus. A resposta de Deus não era a resposta que o profeta esperava ouvir. A encomenda veio diferente do pedido. Abacuque queria que Deus resolvesse aquela crise internamente. A oração do profeta era uma oração de alguém que dizia: Deus, converte o coração dos ricos. Deus, faz com que os juízes, magistrados se transformem em pessoas justas. Deus, converte a nação. Deus, levanta um outro Josias. O profeta queria que Deus lixasse aquela parede, passasse uma massa, desse uma pintura, desse uma guaribada, uma reformada. Mas Deus vem com a marreta e Deus fala assim: não, eu não vou lixar nada não. Eu não vou retocar nada não. Deus fala: eu vou quebrar a parede, eu vou quebrar o telhado, eu não vou consertar a telha não. E Deus traz uma marreta chamada Nabucodonosor. Deus traz um vento oriental chamado Babilônia. E esse exército vem marchando sobre a nação. Deus vem com uma solução diferente daquela que o profeta esperava. Sabe, a gente pode clamar a Deus e a gente tem um direito sim de reclamar, de questionar. Mas a mesma fé que questiona é a fé que tem que receber a resposta que vem de Deus. E às vezes é diferente daquela que a gente espera. Se a gente tem fé para questionar, a gente tem que ter fé para receber a resposta de Deus. E a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus só pode responder aqui dentro. A resposta de Deus é soberana. A lição que eu aprendo aqui é esta: nós não devemos apenas estar preparados para questionar. Nós temos que estar preparados para receber a resposta de Deus, qualquer que seja ela. Ou será que Deus vai responder sempre o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no tempo que eu determino? Não, não. A resposta de Deus é livre e soberana. Clamar em alta voz nem sempre expressa um coração com fé. Às vezes clamar expressa apenas que eu estou desesperado. Às vezes gritar diz apenas que eu acho que Deus é uma solução possível. A fé, ela é provada realmente quando eu sou capaz de aceitar a resposta que vem de Deus, qualquer que seja ela. Talvez Deus tenha respondido você, mas aquilo que Deus está fazendo não era o que você queria. A verdade é que o caco, entre outros cacos, não pode dizer ao oleiro: por que está fazendo assim? Por que o Senhor está agindo dessa maneira? Por que o Senhor está usando ímpios para fazer isso? Só que a tendência de quem questiona é continuar questionando. E Abacuque continua questionando. Versículo 13. Aí vem um segundo questionamento de Abacuque. Diante da resposta de Deus, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, ou seja, traiçoeiramente, falsamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Agora a angústia do profeta era ainda maior, porque Deus agora estava levantando um povo ímpio para castigar o seu povo. Aí o profeta entra em uma crise teológica. Agora o profeta pergunta: como é possível
A resposta de Deus deu um nó na cabeça do profeta. Embaralhou a cabecinha dele, ele começou a pensar, como é que Deus pode usar um império ímpio para consertar o seu povo, para consertar a nação? Mas na visão dele, Deus estava destruindo o que ele estava pedindo. Deus não estava consertando, Deus estava destruindo. Por isso que ele entra em crise. Agora, era Abacuque que não estava entendendo mesmo o que Deus estava fazendo. Talvez ele estivesse pensando agora, era melhor o silêncio de Deus. Era melhor do que essa resposta, porque Deus estava fazendo algo muito, muito fora da curva. Veja a pergunta dele, Deus, como é que um Deus puro, como é que um Deus santo, como é que um Deus que não pode ver a injustiça, permite que um povo impuro, que um povo injusto, seja instrumento de justiça? Veja, se Deus quiser fazer das uvas vinho, para Deus pouco importa os pés que vão pisá-las. E Deus estava levantando aqui um exército ímpio. Se você me perguntar, pastor, por que Deus escolheu esse caminho? Eu sinto dizer para você, mas eu estou matriculado na mesma sala que Abacuque. A minha carteira fica atrás da dele. Eu não sei, eu não compreendo. É algo que eu preciso aprender, porque foge à minha compreensão. Uma lição simples que a gente pode extrair disso aqui é que nem sempre a gente vai entender o caminho que Deus vai traçar para a nossa vida. Aliás, quase nunca nós vamos entender. Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, são os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Quem sabe você também está vivendo uma situação assim, pastor, Deus está fazendo algo, Deus tem permitido algo na minha vida. Os problemas que têm me assolado são algo que Deus tem permitido e Deus tem me conduzido por um caminho que eu não tenho entendido. Ele tem traçado um caminho doloroso, um caminho de pedras e de perdas, que tem levado a um estreito cada vez mais difícil. Há certas situações na vida de um crente que o pastor não tem resposta, irmão. Quantas vezes eu faço um gabinete e a única coisa que eu faço é chorar, porque a pessoa pensa que eu tenho uma resposta e eu não tenho. É muita pretensão da gente, pastor, achar que a gente tem resposta para todas as questões da vida. Que a gente compreende a mente de Deus. Eu não compreendo a mente da Débora, que eu vivo com ela há 22 anos. Eu vou compreender a mente de Deus. Pastor, porque um crente dizimista, fiel na igreja, porque um crente fica desempregado? Não sei. Não sei. Eu não consigo achar resposta teológica coerente na minha cabeça. Porque alguém, pastor jovem, que se alimenta certinho, que tem cuidado com a saúde, que é alguém fiel a Deus, que ama a Deus, recebe um diagnóstico de câncer? Não sei. Não sei. Mas é algo que acontece, pastor, é. E quem atende gabinete sabe que você se depara com isso. E você não tem resposta. Casal da nossa igreja, conheci a minha juventude, fiéis a Deus, sempre fizeram a obra de Deus. Num dia, tinham 2 filhos, não tinham netos. Perderam os seus únicos 2 filhos no acidente de automóvel. O que é que você vai dizer para uma pessoa dessa? Qual a explicação teológica que você vai dizer para eles? Não sei. Porque Deus permite isso. Porque às vezes Deus nos conduz a caminhos tão difíceis. Porque Deus às vezes permite que a gente passe por situações como esta. Quando Abacuque se dá conta que ele não vai conseguir entender porque Deus está fazendo daquela maneira, porque Deus está levantando Nabucodonosor, porque Deus está julgando o seu povo daquele jeito, quando ele percebe que ele não consegue entender o caminho traçado por Deus, então Abacuque faz o que todos nós devemos fazer numa situação como essa. Capítulo 2 de Abacuque, por favor. Abacuque, no capítulo 2, Abacuque muda de tática. No capítulo 2 agora nós já vemos um Abacuque diferente.
Abacuque aqui para de questionar. Abacuque aqui para de reclamar. E Abacuque silencia. Silencia. Não havia mais o que questionar. As suas especulações não encontravam resposta no que Deus estava fazendo. E pela primeira vez, Abacuque se afasta do povo. E Abacuque se refugia na sua fortaleza. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim. E eu responderei quando for arguído, quando for questionado, ou quando for acusado, depende da versão. Abacuque entende que não havia mais o que fazer. Então ele se retira, vai para a fortaleza, para a sua fortaleza, para o lugar de intimidade com Deus, para o lugar de se aproximar a Deus. Sai do meio do problema, sai do meio do povo, e ele se apresenta, e ele mantém uma vigilância. Porque é isso que a gente tem que fazer quando o mar se levantar. É isso que a gente tem que fazer quando a fornalha aquecer. É ver que Ele está presente. Quando a tempestade cair, é buscar refúgio nele. É olhar para Ele. Quando o mal chegar, é encontrar nele fortaleza. Você pode, reclamar com Deus. Você pode questionar. Você pode tentar compreender. Mas infelizmente, a resposta nem sempre vai lhe agradar. E nem sempre você vai encontrar uma resposta que você entenda. Mas o melhor é no dia mau, é na tempestade, no tempo da crise. É quando eu não estiver compreendendo nada. É eu vir ao templo. O templo é o lugar da fortaleza. O templo é o lugar do abrigo. É desse altar que Deus tem uma resposta para o teu coração. É desse altar que virá uma condução de Deus para a tua vida. Águas tranquilas. É desse altar que Deus vai conduzir você a pastos verdejantes. É desse altar que Deus vai dar uma resposta que vai acalmar o teu coração. É neste lugar. Aqui é o lugar da tua fortaleza. Aqui é o lugar do teu abrigo. Por isso que o crente não pode ficar igual uma barata tonta, girando em torno do próprio rabo como um cão. Quando o crente está vivendo uma situação como essa, o crente tem que ter um altar. O crente tem que ter um pastor. O crente tem que ter uma igreja. O crente tem que ter um porto. O crente tem que ter um norte. E aqui é o teu norte. Para de ficar procurando profetada. Para de ficar buscando solução em tudo que é lugar. Para de ficar batendo em tudo que é porta. Vem para o teu lugar seguro. Vem para a tua fortaleza. E espera. E aguarda aquilo que Deus vai falar com você. Porque Ele vai falar. Graças a Deus você está numa igreja que Deus fala. Você está numa igreja que você tem liberdade para falar com Deus. E você tem tempo para ouvir Deus falar com você. E nem sempre o que Deus fala é exatamente o que eu falo. Eu sei que eu estou pregando aqui. E eu entendo que Deus está fazendo um milagre em cada ouvinte. Deus está traduzindo o que eu estou falando para cada problema, para cada realidade, para cada situação, para cada caso. Quem sabe a resposta de Deus está chegando agora ao teu coração. Você está no lugar certo. Você está no lugar da fortaleza. Aí vem a segunda resposta de Deus e Deus responde. Abacuque sobe a sua torre, sobe ao seu lugar de abrigo e aguarda para ver o que Deus vai falar com ele. E vem a resposta de Deus. Então o Senhor respondeu. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Veja, Deus não dá uma justificação. Deus não tem que explicar nada para a gente. Deus dá uma revelação. E a revelação de Deus é esta: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. E não falhará. Ainda que se demore, espere-a. Porque ela certamente virá. E não se atrasará. Escreva: o ímpio
será envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo, Abacuque, viverá pela fé. Eu destacaria 2 pontos nessa resposta de Deus, porque a gente não vai ter como lê-la toda, porque ela segue por todo o capítulo 2 até o versículo 20, ela vai direto. Eu destacaria 2 pontos. Primeiro, a resposta de Deus deixa claro quem está no controle. Deus fala: eu estou levantando os caldeus. Eu estou julgando a minha nação. Deus está levantando uma outra nação. Veja, o cenário é internacional. Deus não está tratando de uma casa. Deus não está tratando de uma cidade. Deus está tratando do planeta Terra. Ele está dizendo: eu estou levantando essa nação. E essa nação vai julgar esta nação. Mas se você ler o capítulo 2, você vai ver: mas eu vou julgar Nabucodonosor. Mas eu vou julgar os caldeus. A resposta que eu estou trazendo ao meu povo, um dia também eu trarei sobre os caldeus. A lei da semeadura se aplica a ele. Quando a gente lê Jeremias capítulo 27, versículo 6, sabe como Deus chama Nabucodonosor? Deus diz: Nabucodonosor, meu servo. Não é porque Nabucodonosor fosse crente. Essa expressão, meu servo, é Deus dizendo: ele faz o que eu permito, ele faz o que eu deixo, ele faz o que eu quero. Ele segue um cronograma, ele segue um roteiro que eu escrevi. O que Nabuco estava fazendo era permissão de Deus. O capítulo 2 de Abacuque vai revelar que Deus estava no controle, que Deus não saiu do trono, que Deus não saiu do comando. É no tempo certo, o juízo viria também sobre ele. Mas por que Deus estava permitindo isso? Se depois ele ia julgar Nabucodonosor, não sei. Mas eu sei que a lei da semeadura se aplicava a Nabucodonosor. O profeta agora entendia que havia um Deus que falava com ele. E o Deus que falava com ele estava no controle do passado, do futuro, do presente, da nação de Israel, da nação dos caldeus, de toda a terra. A resposta de Deus está dizendo: eu estou no comando ainda. O segundo ponto importante da resposta de Deus é que ela é tão impressionante quanto simples. Esse segundo ponto é tão impressionante quanto simples. A resposta de Deus para Abacuque não fala de vitória. A resposta de Deus para Abacuque não fala do fim da crise. A resposta de Deus estava focada naquilo que é mais importante para a nossa vida aqui nessa terra. A resposta de Deus estava focada na fé. O justo, Abacuque, viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Deus está dizendo algo tremendo aqui. Que o juízo virá sim. Mas o justo pode ficar tranquilo. Porque Deus distingue o ímpio do justo. Primeira coisa que Deus está falando. Deus distingue a ovelha do bode. Deus distingue o trigo do joio. Deus distingue o justo do ímpio. Deus está dizendo: Abacuque, está vindo juízo sobre esta nação. Mas não apenas eu estou no controle do todo. Eu tenho controle de cada vida. E eu conheço o justo. Eu conheço o caminho do justo. Eu guardo, eu abençoo, eu protejo. O justo viverá por sua fidelidade. Assim como o justo tem sido fiel para comigo, eu serei fiel para com o justo. Essa era a resposta que o profeta esperava. Esta era a palavra que mudou completamente a vida do profeta e se tornou uma das palavras mais poderosas da Bíblia. O justo viverá pela fé. O Novo Testamento cita 3 vezes esta palavrinha de Abacuque. 3 vezes: o justo viverá pela fé. Esta expressão se tornou a base teológica do apóstolo Paulo. Esta expressão se tornou a base da reforma protestante. O justo viverá pela fé. E por qual fé ele está falando? Segundo
o contexto de Abacuque, ele está falando de uma fé que independe de circunstâncias. Deus não muda o quadro, Deus não muda o cenário, mas Deus dá uma palavra para o profeta: o justo viverá pela fé. O justo não vive pela bênção, o justo não vive pelo que recebe, o justo não vive pelo que ele vê. Porque se a fé do justo estiver baseada naquilo que ele recebe, quando ele bater o carro, ele bate a fé. Quando ele perder o emprego, ele perde a fé. Quando ele perder a bênção, ele perde a fé. A fé do justo não está em circunstâncias, Abacuque. A fé que Deus fala, Abacuque, é uma fé que permanece mesmo diante daquilo que eu não entendo. Eu não creio, eu não compreendo. Eu não entendo, melhor falando, eu não sei, eu não explicar com palavras, mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Você tem sido fiel, você tem orado, mas por que Deus tem permitido isso? Eu não sei, mas eu continuo crendo. Eu não tenho explicação, mas eu continuo crendo. Eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não tenho uma explicação teológica, mas eu sei que Deus está no controle e eu creio. A minha fé não está baseada no que eu entendo. Esta é uma fé que independe daquilo que está por acontecer. Porque o cenário que se aproximava de Abacuque não era um cenário bom. Mas Abacuque tinha uma resposta, que era a resposta para todas as questões da vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Chegamos ao capítulo 3. Eu quero que você vá para o capítulo 3. Agora a resposta de Deus gera um novo Abacuque. No capítulo 3, Abacuque é um Abacuque bem diferente do capítulo 1. Abacuque aqui não está reclamando. Abacuque aqui não está questionando. Abacuque não está procurando entender. Sabe o que é o capítulo 3 de Abacuque? É um salmo. É um hino. É um louvor. É uma profecia composta em versos. É um hino de reconhecimento à justiça e à soberania de Deus. A primeira fase de Abacuque é a fase do questionamento. Por que Deus? Por quê? Eu não consigo entender. Por que está fazendo dessa maneira? Porque agora Abacuque não questiona. Abacuque passa da fase do questionamento. Abacuque passa da fase do silêncio. Do silêncio que aguarda a resposta. Do silêncio que reconhece a incapacidade de compreender. Abacuque agora é capaz de adorar em meio aos problemas. Abacuque agora é capaz de cantar com o coração: te adorarei, independente das circunstâncias. Eu vou te adorar. Agora vemos que em todo tempo o que estava em jogo não era a destruição, não era a violência. O que estava em jogo na vida do profeta não era o que ele estava vendo com os olhos, não era a corrupção, não era a falta, não era a injustiça, não era a dificuldade. Isso sempre existiu. Desde a queda de Adão, violência. Tinham 4 pessoas na terra. Um matou o irmão, morreu uma parte da terra com 4 pessoas. Uma tragédia. Sempre teve violência. Sempre teve injustiça. Sempre teve opressão. Os dias de Abacuque não são diferentes dos nossos dias. O nosso problema não é uma questão de situação econômica. O nosso desafio não é uma questão de quem está no poder político, quem não está no poder político. A nossa questão não é o que prenuncia o ministro da Economia. Não é o que se anuncia no cenário mundial. Todo problema para nós é uma questão de fé. Porque nesse mundo sempre vai ter aflição. Mas sabe qual a vitória que vence esse mundo? É a nossa fé. Não havia horizonte ensolarado para Abacuque. O dia era nublado, cinza chumbo. Não havia uma promessa de que
as coisas iam mudar a curto prazo. Pelo contrário, o cenário era de destruição. Isso não era uma possibilidade. Isso não era algo provável. Aquele mundo era um mundo de problema. Aquele mundo era um mundo de dificuldade. Os problemas continuavam. A opressão continuava. A injustiça continuava. Mas algo mudou. E não foram as circunstâncias. O que mudou foi o profeta. O que mudou foi o interior do profeta. Porque se Deus destruísse Nabucodonosor, sabe o que ia acontecer? Um outro rei se levantaria. Problemas sempre vão existir. Mas quando Deus muda o profeta, Deus muda todo mundo. A proposta do Evangelho não significa mudar as circunstâncias à minha volta. Deus pode fazer ou não fazer. O compromisso de Deus é mudar você. O compromisso de Deus é te dar fé para vencer os teus desafios. É te dar uma fé tal que você seja capaz de abrir esse mar que está diante de você e passar pé enxuto. O propósito de Deus é te dar uma fé que te leve além do questionamento e que te faça capaz de adorar quando tudo parece difícil. Que te faça capaz de adorar quando parece que os problemas não têm solução. Aqui é o foco da questão. Não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com fé. E a fé é uma consequência da nossa exposição à palavra. E tudo tem a ver com uma revelação de Deus. Quando eu sou exposto a uma realidade divina. Quando Isaías diz lá, no chamado de Deus a Isaías, começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Morreu o rei, parente dele. Momento de tristeza, momento de crise. Sabe qual era o jornal daquele dia? Crise na nação. Cai a bolsa, morre o rei. É um período de incerteza. Mas em seguida, a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor. E o Senhor não está preocupado com a morte de Uzias. O Senhor não está preocupado com crise. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre o trono. E toda a terra está cheia da sua glória. Quando você olha para a terra, você vê morte de Uzias, você vai ver opressão, você vai ver violência, você vai ver crise, como ele, como Abacuque. Mas quando você olha para o Senhor, quando a palavra de Deus é exposta, quando você é exposto à presença de Deus, você vê que o teu Deus está no trono. E você já não vê a terra cheia de problema. Você já não vê a terra cheia de dificuldade. Você já não vê a terra cheia de opressão. Você vê que a terra está cheia da glória de Deus. Abacuque muda quando entende que Deus está no controle. Eu não estou vendo carro, eu não estou vendo aliança, eu não estou vendo casa, mas eu quero dizer que Deus está no controle dos teus problemas. Que Deus está no controle dos ímpios. Que Deus está no controle do teu futuro. O justo não vai viver com base nas circunstâncias. O justo não vai viver com base naquilo que ele vê. O justo viverá pela fé. Uma fé que não é produzida pela ausência de problemas. Uma fé que é produzida pela certeza de que Deus está no controle. Sabe o que você precisa? É de uma experiência tão impactante que você saia daqui sem dúvida que Deus está no controle dessa situação. Ela pode ser maior do que você. Você pode dizer, pastor, realmente não tem solução. Mas eu queria que você saísse dizendo assim, olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não fechar, Ele é Deus. Eu vou adorar,
independente das circunstâncias, porque o justo não vai viver com base naquilo que ele recebe, o justo vai viver com base naquilo que ele crê. O justo viverá pela fé, o justo não viverá pela realidade que ele vive, que ele experimenta, que ele vê, mas o justo viverá pelo que ele crê. O justo não viverá pelo futuro que se anuncia, mas o justo viverá pelo que ele crê. O justo não viverá pelo que ele entende, o justo viverá pelo que ele crê. Por isso, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de um cenário que não mudava, Deus poderia fazer algo? Poderia. Deus pode intervir hoje? Pode intervir. Mas o maior milagre que Deus pode fazer tem a ver com a produção dessa fé dentro de você. De você sair daqui dizendo: eu creio que Deus está no controle da minha vida. E quando Abacuque entendeu isso, quando a revelação de Deus alcançou o coração do profeta, ele começa a cantar um salmo. E ele diz uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. Mais lindas. No capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que aquilo que eu mais preciso e que está mais próximo de mim deixe de existir, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que não haja trigo para eu colher, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, ainda que o cenário seja esse: sem figo, sem videira, sem campo mantimento, sem ovelha, sem vaca, Abacuque diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou me alegrar no que Ele tem para me dar, eu vou me alegrar nele. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele fará os meus pés como os das corças, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Nada pode roubar a esperança de quem vive pela fé. Nada. Um dia, não sei se ele está aqui, eu era pastor na Avenida Meriti, e tinha um rapaz que tinha operado a cabeça, um tumor, e ele era uma pessoa muito querida pela igreja. E um dia ele chega para mim e diz: pastor, um novo diagnóstico disse que surgiu de novo e eu vou ter que operar de novo. E aquilo me machucou profundamente, porque a gente amava ele. E um dia eu estou na igreja aqui na sede, a gente atendia ali, debaixo daquela escada ali, e eu estou orando, e aquela voz assim: ligue para ele agora e diga que ele é mais do que vencedor. Diga que ele é mais do que vencedor. E eu comecei a lutar com aquela voz: como é que eu vou dizer para ele que ele é mais do que vencedor? Eu não tenho fé para isso. Diga para ele que ele é mais do que vencedor. Diga para ele que ele é mais do que vencedor. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. E esta é uma verdade que não muda por causa das circunstâncias que você está vivendo. Sabe por quê? Porque esta fé que Deus está falando em Abacuque é uma fé que vence as crises, é uma fé que vence as dificuldades, é uma fé que vence o mundo, é uma fé que vence a morte. Eu sou vencedor, independente das circunstâncias, independente do momento que eu estou vivendo, porque o meu Deus está no controle da minha vida, e Ele diz que eu sou mais do que vencedor. Fique de pé, por favor. Se Deus resolvesse todos os teus problemas hoje, eu sinto dizer que amanhã viriam outros, porque faz parte desta vida, faz parte dessa terra. A única maneira de a gente não ter nenhum problema aqui é saindo dessa terra.
Maiores, menores ou simplesmente diferentes. Mas sabe o que é mais importante? É você compreender que Deus está no controle da tua vida. E o Deus que está no controle da tua vida, Ele quer que você tire os olhos da morte de Uzias. Ele quer que você tire os olhos da violência. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe o que, sabe, a mídia tem falado. Não deixe os prenúncios de crise tomarem conta do teu coração. O teu Deus está sentado sobre o trono. E toda a terra está cheia da sua glória. Esta igreja está cheia da tua glória. Senhor, a minha vida está cheia da tua glória. A tua vida está cheia da glória de Deus. É isso que você precisa ver. É isso que você precisa crer. A nossa fé não depende de uma resposta satisfatória do médico, do advogado, do patrão. A nossa fé depende do que Deus diz. E Ele diz: o justo viverá pela fé. Quantos creem aqui? Quantos creem aqui? Por isso que você é mais do que vencedor. É porque você crê. Se você crê, meu irmão, se você crê, nada, nenhuma circunstância, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem porvir, nem nada, nem criatura alguma, nada pode mudar o que Deus diz a teu respeito. Você é mais que vencedor. Pode vir caldeu, pode vir babilônio. Deus sabe distinguir o justo do ímpio. O justo viverá pela fé. Deus conhece o caminho do justo. Nenhum fio da tua cabeça, de cabelo da tua cabeça vai cair sem que Deus permita. Deus tem permitido muito a meu respeito, mas é Ele que tem permitido. O que acontece na tua vida é Deus que permite. Ele está no controle. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Quando a gente prega isso, a gente prega para a gente também. E você lembra das pessoas que você tem orado. Como eu gostaria que elas compreendessem isso. Eu não posso abrir a cabeça das pessoas e colocar dentro dela isso. Por isso só o Espírito Santo pode levar isso. Somente a palavra que tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Somente a palavra de Deus pode tocar agora na ferida, naquilo que tem causado dor, naquilo que tem angustiado você, naquilo que tem tirado o teu sono, naquilo que tem te perturbado. Você não precisa de uma explicação. Você não precisa de uma resposta sábia e profunda teológica. Você precisa de uma experiência profunda e marcante com um Deus que está no controle. Você precisa de uma revelação de que Deus está no controle desse problema. Isso basta. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Senhor, olha os nossos corações. Oh Deus, a tua palavra foi pregada. E a Bíblia diz que é a exposição da palavra que produz fé em nós. E nós pedimos nesta noite esta fé que o Senhor ministra a Abacuque aqui. Uma fé que independe das circunstâncias. Uma fé que independe do que está sendo anunciado, como vindo, como se aproximando. Uma fé que diz o que importa. O que importa é que Deus está no controle. O que importa é que Deus está comandando toda essa situação. O que importa é que Deus está conduzindo todos os fatos da minha vida. Que Deus não está apenas no controle do todo, mas Deus está no controle da vida de cada justo aqui. De cada justo. O justo viverá pela fé. Eu viverei pela fé. Eu viverei pela fé. Aleluia. 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 Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe.